Imagine só se um medieval chegasse ao mundo moderno hoje, vindo de uma era de cavaleiros, castelos, monges e abadias. Eles veriam nosso mundo do século XXI como totalmente estranho ao deles. Muitas coisas que aceitamos hoje horrificariam alguém da Idade Média. Vamos trazer alguém do século XIV para o futuro e ver nosso mundo através de seus olhos. Um mundo onde muitos dos nossos comportamentos seriam considerados inapropriados. Seria mais fácil se ignorássemos as questões óbvias das conveniências modernas e tecnologias como aquecimento central, aviões e smartphones, quando encontramos nosso amigo viajante do tempo medieval e nos concentrássemos mais nas diferenças em nossas expectativas sociais. Apesar das diferenças na vestimenta, alimentação, estatura e longevidade, ainda compartilhamos muito com nosso amigo feudal. E embora nosso visitante medieval certamente notará nossas leis e idiomas incomuns, provavelmente serão as liberdades que desfrutamos hoje que ele achará mais desconcertantes. Bem-vindo ao Medieval Madness. Você já se perguntou se era descendente de algum rei anglo-saxão ou talvez um nobre normando? Os laços familiares eram essenciais para manter a sociedade medieval unida e conhecer a própria filiação era crucial. Imagine saber disso, mas poder voltar séculos no passado. Em parceria com o MyHeritage, serviço líder em rastreamento de histórias familiares, para o vídeo de hoje. Apesar da tecnologia atual, o desejo de conhecer a origem dos pais, avós e antepassados é antigo como as colinas. MyHeritage é um serviço que permite rastrear sua família ao longo do tempo, sem precisar examinar registros em bibliotecas empoeiradas. Você pode usar as descobertas instantâneas para adicionar novas informações facilmente. Clique na aba Descobertas no topo da página para ver pessoas ou fotos que podem fazer parte da sua árvore genealógica. Então você pode simplesmente adicioná-las à sua árvore. Eles têm um recurso que pode colorir aquelas fotos antigas dos seus bisavós guardadas atrás da sua cama, para que você possa vê-los em glorioso Technicolor. Ele também pode aprimorar imagens e animar antigas fotos de família. Sou ruim em lembrar datas e números, mas poder buscar minha família por ano aproximado, mesmo sem todas as informações, não me impediu de montar minha árvore genealógica. Se você está curioso para saber se é mais parecido com Ragnar Calças Desgrenhadas ou William de Orange, faça um teste gratuito de 14 dias no MyHeritage e explore recursos como Smart Match, descobertas instantâneas e muito mais. Use nosso link para um teste grátis e ganhe 50% de desconto se assinar. Puxando a franja. Na Idade Média, mulheres que usavam roupas masculinas, como calças ou shorts, eram consideradas indecentes e imorais. As mulheres eram proibidas de expor braços ou pernas em público. O uso de um avental era um sinal de respeitabilidade, e a maioria das mulheres usava um especial tingido de azul com uma planta chamada woad para ir à igreja aos domingos. As palavras an apron eram originalmente an apron, significando um pequeno tipo de guardanapo usado ao comer à mesa para evitar que a comida caísse na roupa. Com o tempo, a letra N foi transferida entre palavras. Isso também aconteceu com Noranges e Nook Trees. Todos, homens e mulheres, usavam chapéus e era esperado que os homens tirassem seus chapéus, conhecido como tirar o chapéu, e dessem um passo para o lado ao encontrar seus superiores na rua. Cada um tinha seu papel na sociedade e devia ser obediente e aceitar seu lugar. Existiam regras a serem seguidas ao interagir com os outros. No século XIV, leis suntuárias foram criadas a pedido da nobreza, irritada com os novos comerciantes vestindo roupas caras. As classes mais baixas pareciam confundi-los como socialmente superiores e tratá-los com grande cortesia. Como um camponês da classe trabalhadora poderia distinguir quem pertencia à aristocracia quando príncipes, senhores e comerciantes em ascensão vestiam seda, veludo e pele? No século XIV, em Londres, uma lei determinava que mulheres comuns não poderiam ir ao mercado ou sair de casa com capuzes forrados com algo, além de pele de cordeiro ou coelho, sob pena de perdê-los para os xerifes. Apenas senhoras que usavam capas de pele estavam isentas. As vendedoras, amas de leite, servas e mulheres de vida fácil
se vestiam melhor do que elas, usando capuzes forrados de arminho e miniver como damas de qualidade. Essas restrições tentavam impedir as pessoas de desfilar com roupas elegantes como se fossem de uma classe superior. Na verdade, esperava-se que todos se vestissem conforme sua posição social para preservar a ordem social. As prostitutas na capital da Inglaterra não podem usar aventais e devem usar capuzes amarelos para cumprir as regulamentações da cidade. Espera-se que monges e freiras usem seus hábitos religiosos tradicionais. Até os leprosos tinham que usar capas e carregar sinos para se identificarem. Na Idade Média, as roupas definiam a posição social. Imagine como eles nos veriam, pessoas comuns trabalhando, andando por aí com roupas de grife, se atropelando no rush e esbarrando uns nos outros em lojas cheias, sem pedir desculpas. O abismo de gênero. Um viajante do tempo medieval ficaria horrorizado com as liberdades das mulheres hoje. Para eles, a igreja e seus ensinamentos regiam tudo. Então, o fato de que, como Chaucer descreve, a Bíblia era, cito, um texto onde encontramos que a mulher foi a ruína da humanidade, sempre seria problemático. E as mulheres medievais eram culpadas pelas fraquezas físicas, intelectuais e morais da sociedade. Os homens medievais não superavam Eva, persuadindo Adão a morder a maçã proibida, causando a queda da humanidade, não é? No fim da Idade Média, havia grande pressão para as mulheres se casarem. Elas eram comumente descritas pelo Estado Civil, não pela ocupação, e ser solteira se tornou menos atraente. Como o sexo fora do casamento era considerado pecado, mulheres independentes eram vistas com suspeita. Um historiador notou que na Europa medieval, com sua rígida classificação de mulheres como virgens, esposas e viúvas, qualquer mulher que não se encaixasse nessas categorias arriscava ser equiparada às prostitutas, o único grupo desvalorizado que não se encaixava. Conforme o patriarcado tentava controlar a situação, uma mulher independente era vista como ameaça financeira e simbólica, a ponto de mulheres solteiras fortes e saudáveis com menos de 50 anos serem proibidas de alugar casa ou quartos, devendo entrar em serviço, e mulheres com má reputação serem despejadas por seus senhorios. Nosso viajante desinformado se surpreenderia ao ver uma mulher comparecendo a um funeral, algo impensável na Idade Média. Eles ficariam chocados ao ver um funeral durante o dia, pois na Idade Média era realizado à noite, apenas com homens presentes. Sem necrotérios ou locais para armazenar corpos, os funerais ocorriam rapidamente, em geral, 1 ou 2 dias após o falecimento. Devido à falta de telefones e internet para informar rapidamente amigos e parentes sobre a morte de um ente querido, um serviço memorial de 1 mês era realizado pelo menos 4 semanas após o falecimento, dando tempo para a família do falecido viajar e prestar suas homenagens. Depois, uma festa de 1 ano seria realizada para marcar o primeiro aniversário do luto. Como o sexo é restrito à procriação no casamento, portanto, mulheres solteiras grávidas eram repreendidas. Pais solteiros podiam ser punidos por fornicação, com a mulher frequentemente recebendo punição mais severa. Rejeitada por todos, ela teria que se mudar para um lugar onde pudesse fingir ter sido casada e enviuvado. Assim, ela não perderia sua honra e seu filho não seria estigmatizado e rotulado como bastardo. Muitas mulheres em situação de pobreza e constrangidas por terem filhos fora do casamento sentiam-se sem opção além de abandoná-los. Imagine o espanto de um viajante antiquado ao ver quantos casais vivem juntos sem se casar, e como alguns até decidiram deliberadamente criar uma família dessa forma. Como conduzimos nossos relacionamentos íntimos também seria visto como indecoroso para um medieval. A igreja moldou as atitudes sobre sexo focando apenas na reprodução. O sexo era permitido apenas entre casais na posição missionária. Qualquer outra prática íntima era considerada sodomia, luxúria e pecado. Apesar da homossexualidade ser comum na Idade Média, ela era totalmente contrária aos ensinamentos da igreja. Muitos termos que agora usamos para sexualidade nem sequer existiam na Idade Média, como homo, hétero ou bi. Naquela época, o sexo não era amplamente discutido, e qualquer demonstração pública de afeto por casais, heterossexuais ou gays,
seria considerada desconcertante. Poder e autoridade bíblica. Para qualquer viajante do tempo medieval chegando na Europa do século XXI, o fato de a Igreja não estar envolvida em todos os aspectos de nossas vidas será um choque total. Faltar à missa num domingo na Idade Média era uma grave ofensa, que levaria o perpetrador a um tribunal eclesiástico para ser multado. Para muitos europeus, a religião simplesmente perdeu sua importância. Em 16% disseram ser não crentes e 7% se declararam ateus. 16% disseram ser não crentes e 7% se declararam ateus. Se nosso viajante medieval tivesse aterrissado na Grã-Bretanha, descobriria que mais de 30% da população em 2015 se considerava irreligiosa. Imagine o quanto eles se preocupariam com nossas almas. Se fossem à igreja, se surpreenderiam ao descobrir que o serviço não era totalmente em latim. Na Idade Média, escrever ou possuir obras em inglês era considerado heresia. A igreja acreditava que os homens comuns não poderiam e nem deveriam tentar entender a palavra de Deus. Somente um padre conseguiria explicar o significado disso para um leigo. Na Idade Média, o domingo era o dia do Senhor, reservado para descanso e contemplação espiritual. O domingo era tão importante que a igreja reduziu o sábado para meio-dia, permitindo que todos se preparassem adequadamente para o domingo. Aos sábados à tarde, preparavam-se refeições, fazia-se pão, buscava-se água e cortava-se lenha para aproveitar o domingo com menos esforço. Quão inadequado eles julgariam nos ver cuidando dos nossos afazeres cotidianos num domingo, como em qualquer outro dia. Sair para se divertir no cinema, boliche ou compras em um dos nossos parques de varejo. Na Idade Média, todos iam à igreja com suas melhores roupas, então ir de moletom não seria adequado. Manter suas melhores roupas de domingo em bom estado era importante, e os medievais descobriram que o melhor lugar para pendurá-las era na área do banheiro, para evitar que fossem atacadas por traças. A crença era de que qualquer inseto evitaria o cheiro de um banheiro sem descarga. Daí pode ter se originado a palavra para banheiro interno, garderobe, que hoje chamamos de guarda-roupa, local onde as roupas são guardadas ou protegidas. Atualmente é comum as pessoas dizerem a expressão "oh meu Deus" sem pensar muito sobre isso. Nosso visitante medieval ficaria horrorizado com isso, porque a blasfêmia, o ato de falar sobre Deus ou religião de maneira sacrílega, era um crime grave naquela época. Para transgressões menores, como usar o nome do Senhor em vão, uma multa ou prisão poderia ser suficiente, mas para ofensas mais graves, as consequências poderiam ser fatais, com a morte por enforcamento, ou queima na fogueira sendo usada como punição. O crime de heresia era inicialmente regulamentado pelo direito canônico da Igreja Católica. Em 1378, o Papa Gregório XI ordenou punição a John Wycliffe e seus seguidores, os Lollards. Suas demandas por reformas no cristianismo ocidental e críticas à Igreja Católica foram consideradas heréticas. Naquela época, de acordo com a lei da Igreja, a única punição real que os bispos poderiam aplicar era a excomunhão. Descontente, o clero inglês pressionou por leis mais rígidas e por volta de 1400, durante o reinado do rei Henrique IV, obtiveram mais poderes. Isso permitiu a prisão e encarceramento de todos os pregadores, professores e proprietários e escritores de livros considerados heréticos. Se o detido não renunciasse às suas crenças, seria entregue ao Estado para ser queimado publicamente como um aviso aos outros. Durante os séculos XV e início do XV período, muitos foram executados na Europa Católica Romana, como Joana d'Arc e os Templários. Um medieval ficaria chocado ao encontrar nossas leis de direitos humanos no Reino Unido, onde as pessoas podem ter opiniões e transmitir informações e ideias sem interferência da autoridade pública. Quando o nosso viajante medieval nos visitar, devemos lembrar que o normal em um lugar ou tempo não é necessariamente normal em outro. Talvez seja apropriado terminar com uma citação do romance O Mensageiro de Leslie Pouse Hartley. O passado é um país estrangeiro. Lá eles agem de modo distinto. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se estiver gostando dos vídeos. Até a próxima semana. Saúde!